Vamos lá, Mihael. Vamos lá, agora a pergunta... Vamos ver o pessoal dos membros, né? Ver se você consegue dar uma prioridade para os comentários dos membros. Eu ia para justamente uma pergunta da Débora Matos, que é membro aqui do canal. E ela diz assim, eu li que o grande martírio de Cristo não estaria relacionado à sua crucificação, e sim os 1000 anos de preparo dele, adaptando seus corpos energéticos para poder estar no corpo físico de sua mãe Maria. E ela gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Concordo com o preparo, mas não concordo com o martírio. Eu acho que a visão, o preparo em si é complexo e demorado realmente. Eu até tinha comentado aqui, de fato, ele é uma encarnação chave, né? E imagina o movimento astral para afastar o processo obsessivo, desde o preparo de Maria, de José, por isso que haviam até profecias falando sobre a vinda dele, do Messias, porque de fato era uma coisa já que se esperava, né? Então concordo com ela que houve um longo preparo, só acho que a conotação de martírio faz parte um pouco do inconsciente coletivo, que trata tudo que é humano como sofrimento. Então isso eu vejo muito como uma coisa religiosa, sabe? Que parte dessa ideia do inconsciente coletivo de que o que é humano é inferior, é sofrido, é a ideia, por exemplo, espírita kardecista de que o planeta Terra é um planeta de expiação. Eu não acho que seja, eu acho que é um planeta de desenvolvimento espiritual, humano, uma bela escola, né? Não é perfeita, longe disso, tem todos os níveis de evolução de pessoas aqui, mas você percebe que na Terra tem mundos e mundos e mundos e mundos, né? Pessoas vivendo aqui e construindo luz, e outras, logicamente, guerra e morte, porque ainda estão totalmente presas nas suas neuroses e psicoses egóicas. Mas eu gosto de desconstruir um pouco essa visão do sofrimento para o humano, entende? Para adquirir um corpo humano é preciso sofrer. Não acho que Jesus tenha passado um martírio, mas concordo com o longo período de preparo de um avatar. E aí a gente entra na figura messiânica, na Messias. Para algumas pessoas existe o Messias, né? Singular. Existe uma figura messiânica que vai existir, que será única. E aí, dentro dessa pluralidade, dentro do universalismo, a gente vê que existem várias referências de Messias, no plural daí, né? Até mesmo o Paramahansa Yogananda, que tem um livro aí, Autobiografia de um Yogi, quando ele se refere ao mestre dele, Swami Yukteswar, ele fala, ele era um Cristo. E o mestre dele se refere a Lahiri Mahasaya como um outro Cristo. Então, entre eles ali tinham figuras messiânicas e dentro dos estudos deles, eles também tinham um grande valor na figura de Jesus, ou seja, lá na Índia, eles realizavam estudos sobre figuras que tinham o processo do Cristo, e o próprio Yogananda dizia, o meu mestre era um Cristo. E aí, se a gente colocar num contexto ocidental, muita gente se ofende ao ouvir isso. Não tem essa abertura de consciência para entender que o Messias era super importante, a figura de Jesus. Sim, sim. Mas que outros mestres vieram com essa finalidade também, talvez com outros segmentos, outros tipos de energia, outros tipos de consciência a serem despertas, e a de Jesus pode ter causado, lógico, né, uma amplitude maior pela proporção que ele se incumbiu de trazer, né? Ter uma figura de um salvador que é aliás, né, literalmente ele é como se ele fosse um super-herói. Você sabe que Superman, a imagem dele foi construída por 2 judeus baseados em Jesus, né? O Superman foi baseado em Jesus Cristo. Se você vê, ele vem de um outro planeta, ele é adotado por um casal, né, num celeiro, e ali ele vai ter que lidar com o reconhecimento da missão dele, da origem dele, ou seja, toda a história, a base da história da construção do personagem do Superman baseou-se em Jesus. Porque Jesus para a religião, dentro do olhar religioso, católico, evangélico, Jesus é o arquétipo do Salvador, ou seja, o arquétipo do super-herói. É a mesma coisa. Então, na verdade, o que as pessoas encontram quando vão se aprofundar nesse olhar de um Jesus avatar? O Jesus avatar,
ele é um professor. E ele é um modelo de evolução. Ele não é um salvador. Porque se ele fosse um salvador, ele tiraria das pessoas a essência da vida, que é a chance de evoluir. Ele acomodaria as pessoas. Tanto que e mesmo no evangelho canônico, conhecido por todos, que todo mundo tem na Bíblia comum ali, católica, ele fala frases que não são observadas com atenção, como, por exemplo, foi tua fé que te curou. Ué, por que ele deu essa responsabilidade e poder para a pessoa? Se ele curou, por que ele foi dizer que foi a fé? Não é a fé nele, é a fé da pessoa no mérito dela, é o merecimento dela. A pessoa, ela conseguiu um salto quântico, ela extrapolou uma realidade. Ou quando ele dizia para o aleijado, né? Quando ele ajuda a curar um aleijado, ele fala agora e o aleijado levanta, e ele estava acamado ali, ele fala agora pega aí a tua maca, tua cama ali e vai. E aí as pessoas criticam ele ali na hora, né? Os fariseus criticam ele, falam, você não pode fazer isso, nenhum ser humano pode fazer isso. Mas ele era claro em dizer, olha, a tua fé que te curou, não fui eu que curei. Ou quando ele disse a frase, sejas perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Opa! Então o humano pode ser perfeito como o Pai. O Pai e o humano são um só. Ou quando ele dizia, né, você pode fazer coisas iguais ou maiores do que eu. Ou seja, ele deixava muito claro que ele não era esse salvador que tinha uma condição única no universo, né? Muito menos o criador em si, que é essa confusão religiosa entre o pai e o filho, né? Que não se sabe muito bem explicar, porque realmente é uma construção cultural de um contexto que eu acho que as pessoas cada vez mais vão perceber o bom senso. A Bíblia é um livro escrito por pessoas, é um livro escrito por seres humanos. Alguns ali eram grandes médiuns, chamados de profetas. Sim, mas ele é um livro, a Bíblia é um livro que mescla textos, relatos históricos, com algumas coisas fictícias, com lendas, com filosofia, tem coisas lindas lá, né? Por exemplo, o texto de Salomão, do Velho Testamento, é maravilhoso, conectado com o ocultismo, mas tem outras passagens da Bíblia que são terríveis. Massacres e morte e violência. Então as pessoas têm que olhar com um senso um pouco mais cuidadoso, analítico para a Bíblia, entender que é um livro escrito por seres humanos e bastante manipulado no transcorrer da história. Até mesmo as passagens de Moisés, né? Tem um Deus colérico ali, né? Severo, né? Exato. Eu falo muito, eu me lembro também me remete a uma matéria, uma outra matéria que é super interessante, lançou um tempo atrás, e eles falavam que Deus foi analisado, a figura de Deus do Velho Testamento foi analisada por vários psiquiatras e psicólogos, e chegaram à conclusão que o perfil é de um psicopata. Mas isso é uma matéria, está registrado, dá super interessante. Por que isso? Porque o que eles querem dizer? É um Deus que ama, mas quando há pecado, fogo, inunda de fogo a cidade, né? Sodoma, Gomorra, ou então água, dilúvio, e mata a humanidade inteira e só salva os eleitos. Então há uma ama ou odeia, é uma bipolaridade que não tem sentido, né, para um Deus que se considera, mesmo na visão da religião, um Deus de amor, né? Um Deus universal, né? Aí a gente vê muito mais ação e reação, né? Causa e efeito, do que a própria figura do Criador fazendo isso, né? E aí a gente também já entra na questão de qual Deus, né? Quais são as divindades que estão sendo colocadas em pauta, né? Será que são divindades ou será que é o Deus? Às vezes são divindades, às vezes são forças que as pessoas viram ali presentes num contexto bíblico e que transliteraram para a figura do Todo-Poderoso, né? Claro, claro. E lembrar, né, toda divindade, como você colocou agora, eu vou só destacar, é uma força, é uma energia, não é um ser, né? Então são vibrações, tanto que no universalismo eu procuro identificar, a gente vê que o raio azul da teosofia é o orixá Ogum, encontramos, né, é o deus Ares, por exemplo,
o deus Marte, romano. Então você tem, as divindades são, na verdade, frequências, são energias, são frequências, né? E é nesse sentido que as pessoas têm que compreender. Jesus era aquele que dominava as 7 forças, dominava essas 7 frequências fundamentais, né? Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.